A paz do Senhor Jesus para todos amigos e irmãos em Cristo, né? Mais uma madrugada que Deus nos concede na sua santa presença, em jejum, em oração, em leitura da palavra de Deus, né? São exatamente 00:35, né? Nós estamos neste propósito, né? Não com homens, mas com Deus, né? Nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, nosso ajudador, né? O Deus justo e verdadeiro, o Deus que não precisa ser carregado por mãos humanas, né? O Deus que não está pendurado no madeiro, nem no pescoço de ninguém, nem na parede, porque Ele é Deus. Ele está no seu alto e sublime trono, como diz a sua santa palavra, e se inclina para ver a terra, e que nada há encoberto diante dos olhos do Senhor. Hoje nós vamos ler o Salmo 122, né? O título diz assim: Elogio a Jerusalém, canção de peregrinos de Davi. E versículo 1 diz assim: Fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus o Senhor. E agora aqui estamos dentro de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade construída de novo, onde o povo se reúne. Para cá sobe as tribos de Israel, para dar graças ao Senhor, como Ele ordenou. Aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam. Que haja paz na cidade protegida por muralhas. Que haja segurança nos seus palácios. Eu amo os meus patrícios e amigos, por isso digo a Jerusalém, que a paz esteja com você. Eu amo o templo do Senhor, nosso Deus, e por isso oro pela prosperidade de Jerusalém, né? Ainda há as promessas de Deus para a cidade de Israel, para a nação de Israel, né? A cidade de Jerusalém, né? A palavra nos ensina a orar por Jerusalém, orar pela nação de Israel, cujo Deus é o Senhor dos exércitos, o guarda de Israel que não dormita nem cochila, né? E nem dorme, Ele vê tudo, o Senhor Todo-Poderoso. E nesta madrugada nós vamos orar, né? Pela nossa nação, pelo Brasil, orar pela Jerusalém de Deus, né? Pela cidade santa, a nação de Israel, a capital de Israel, Jerusalém, né? Vamos apresentar a Deus nesta madrugada, vamos clamar ao Senhor, porque aqueles que oram pela paz de Jerusalém, pela salvação da nação de Israel, Deus também tem promessas, né, extraordinárias para a vida daqueles que oram por Jerusalém. Nós somos israelitas pela fé, né, porque cremos no Deus de Abraão, no Deus de Isaque e no Deus de Jacó, no Deus que enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Como diz aqui a palavra do Senhor, fiquei alegre quando me disseram, vamos à casa de Deus o Senhor, né? A casa de Deus, né? Onde o povo de Deus se reúne, né? Para cultuar a Deus em oração e adoração, né? O Espírito Santo de Deus hoje faz morada na casa de Deus, que somos nós, né? O ser humano que teme a Deus, que busca a sua presença, que aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Ele agora é templo e morada do Espírito Santo de Deus.
O Espírito Santo de Deus agora é quem dirige a sua vida, né, os seus caminhos, né, até a presença do Senhor, como diz a sua palavra, o Senhor Jesus escrevendo, né, o apóstolo São João, no capítulo 14, ele disse: eu vou para o Pai, mas virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus nos deu essa promessa, o Espírito Santo, né, que está com a igreja, que está com o seu povo, né, até o dia da volta do Senhor Jesus, onde o Espírito Santo entregará a noiva, né, ao noivo, né, ao Deus Todo-Poderoso, a sua igreja. Então há uma promessa de Deus para aqueles que temem ao Senhor, que buscam a sua presença, a sua face, né? E o salmista está aqui se alegrando, né? Quando ele fala aqui no versículo 5 do Salmo 122, ele diz assim: aqui estão os tribunais de justiça, onde o rei julga o seu povo, né? Os tribunais de justiça. Deus, ele é um justo juiz. Ele está acima de qualquer juiz, qualquer autoridade humana, né? Deus está acima de tudo e de todos. E um atributo de Deus é a sua justiça, né? A base do seu reino é a verdade e a justiça. Não fique pensando, meu amigo, meu irmão, que eu, você ou qualquer um que pratica maldades, injustiças, seja contra quem for, nós vamos ser julgados segundo as nossas obras, né? Segundo pelo aquilo que nós praticamos diante dos olhos de Deus, porque Deus não dormita nem dorme, né? Eu posso esconder de você, você de mim, as maldades, as perversidades, mas diante de Deus ninguém esconde. Por isso que tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Como disse o apóstolo Paulo no livro de Gálatas, no capítulo 6, ele diz: aquele que semeia na carne, da carne colherá a corrupção, né? A maldade, o pecado, a destruição. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá paz, alegria, amor, né? Felicidade. Porque é isso que Deus quer de nós, né? Que nós possamos praticar o que é bom, né? Praticar o bem ao nosso próximo, né? Sem maldades, sem perversidades, sem planejamentos malignos, porque o diabo é assim, ele joga a seta, né, na mente do ser humano, aquela seta maligna, maldosa, perversa, e o ser humano ele tem o poder de discernir, né, se ele vai ou não praticar aquela maldade que o diabo está colocando na mente dele, no coração dele. Mas muitas vezes o ser humano ele dá lugar, né? Ele põe em prática aquela maldade, e por isso que ele praticou o mal, agora ele vai colher a maldade que ele praticou, que ele semeou. Por isso que nós temos que vigiar muito, né? O Senhor Jesus diz no livro de Lucas: olhai, orai e vigiai. Olhar para onde nós estamos indo, caminhando, pisando, né? Vigiar, estar atento contra as armadilhas do inimigo das nossas vidas, da nossa alma. E orar, né? Orar sem cessar. A palavra ensina, a palavra de Deus diz assim, ó: não dê lugar ao diabo. E noutra mensagem o Senhor diz: orai sem cessar, né? A todo momento nós temos que estar orando, vigiando, seja em casa, no trabalho, né, na rua, no colégio, seja lá onde nós estivermos, temos que estar em espírito de oração, para que Deus venha nos guardar e nos livrar das armadilhas do inimigo, né, que tem planejado tantas suas maldades. Mas para ele botar em prática, o diabo, as suas maldades, ele precisa de um corpo, né,
de uma mente suja, perversa, de um coração mau, para botar em prática as suas maldades. Mas que Deus nos guarde, nos livre e nos proteja, né? Como diz aqui a palavra do Senhor, o versículo 6 e 7. Orem para que haja paz em Jerusalém. Ó Jerusalém, que prosperem aqueles que a amam, né? Há uma promessa de Deus para aqueles que oram por Jerusalém, que amam Jerusalém, né? O bem da nação de Israel, né? Que prosperem, olha que coisa maravilhosa, né? Que prosperem aqueles que oram por Jerusalém, né? Pela nação de Israel, a nação eleita pelo Senhor. E hoje nós somos injetados, né, na videira, né, nós gentios, através do sangue de Jesus, do sangue da nova aliança, do sangue do Novo Testamento, né, que foi derramado na cruz por nós pecadores. E hoje nós somos israelitas pela fé em Deus, né, porque cremos no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então que Deus, meu querido, meu irmão, abra seu entendimento, que a luz do Evangelho do Senhor Jesus ilumine a sua mente, o seu coração, que ainda há tempo para mim e para você, meu amigo, meu irmão, se converter e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, né? Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar ao Senhor, orar pelo Brasil, orar pela nação, orar pela nossa família, pelo nosso próximo, né? Para que o Senhor venha abençoar os amigos, familiares, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, amado e santo, ó Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus grande, Deus tremendo, Deus nenhum há, meu Deus, semelhante a ti para mim, teu servo, nem em cima no céu, nem embaixo nessa terra, meu Deus. Há muitos deuses com D minúsculo, Senhor, deuses feitos por mãos humanas, deuses que têm olhos, mas não vê, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm boca, mas não falam, têm nariz, mas não cheiram, porque foram deuses feitos por mãos humanas. Mas o Senhor, o nosso Deus, a quem nós cremos, a quem prestamos a nossa adoração, o nosso culto racional, meu Pai, o Senhor que está no teu alto e sublime trono, o Senhor que os teus olhos são como chamas de fogo e contempla a todos na face da terra, meu Pai, o guarda de Israel que não dormita, nem cochila e nem dorme, porque o Senhor é Deus. Ó Deus poderoso, aleluia, aleluia. Nesta madrugada clamamos a ti, ó Deus de Israel. Oramos pela nação de Israel, Senhor. Oramos pela salvação de Israel, de Jerusalém. Oramos pela salvação do Brasil, meu Deus, da nação brasileira. Como diz a tua santa palavra, meu Pai. Ó, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, meu Pai. Tu és o nosso Deus. Não temos outro Deus além de ti, Senhor. Inclina os teus ouvidos ao nosso clamor nesta madrugada. Inclina os teus ouvidos à nossa oração, ó Pai querido, Pai amado, Pai santo, Pai maravilhoso, Pai poderoso. Tu és o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia, Senhor, do Brasil, da nação, Senhor. Senhor, diz a tua palavra que quando o teu povo clamou ao Senhor, rei Josafá e a nação, diante daquele rei mau, meu Pai, daquele exército
do rei Senaqueribe, ó Deus, que mandou dizer que ia destruir a nação de Israel. Diz a tua palavra, Senhor, que o rei Josafá dobrou os joelhos e clamou ao Senhor, meu Pai, e apresentou ao povo, chamou o povo para fazer um grande clamor de jejum, de oração, meu Deus, diante daquele grande exército, ó Deus, mau e perverso, que prometeu destruir o rei Josafá e a nação de Israel. E diz a tua palavra, meu Pai, que quando o rei clamou e o povo clamou a nação, o Senhor enviou o anjo, meu Pai, e o anjo desceu, meu Deus, com a espada desembainhada e destruiu todo aquele exército dos sírios, ó Deus. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos ao Senhor nesta madrugada, meu Deus, e pedimos ao Senhor, envia o anjo mais forte que o Senhor tem no teu exército, meu Deus, com a espada desembainhada, Senhor, e quebra todo o laço da morte contra a vida do teu servo, meu Pai, daquele teu filho. Desfaz aquele laço da morte contra a vida do teu filho, Senhor, e dás vida a ele, vida, meu Pai, com abundância, libertando o teu filho das garras, meu Deus, dos maus e dos perversos. Envergonha, Senhor, os maus e os perversos, envergonha eles, ó Deus. Pai, faz justiça, meu Deus. Se levanta, meu Pai, a favor dos injustiçados, a favor dos caluniados, dos defamados, Senhor, ali naquele presídio, Senhor, presos injustamente. Ó Deus poderoso, Deus magnífico, dai, Senhor, grandes vitórias ao teu filho, a todos os inocentes, meu Pai. Apresentamos a tua igreja, a tua obra, todos aqueles que fazem a obra do Senhor, que pregam a tua palavra, que leva, Senhor, o evangelho do Senhor Jesus nos quatro cantos do mundo, meu Deus, no Brasil e no mundo, meu Pai. Que o Senhor os abençoe, os guarde, o livre de todo mal, que o Senhor dê saúde, ó Pai, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo, como disse o profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito Santo sobre toda a carne, meu Pai. Ó Senhor, derrama a tua presença, levanta, meu Deus, multidões e milhares e milhões de homens e mulheres de Deus, servos, jovens, crianças, senhores e senhoras, meu Pai, para te adorar, para te servir de todo o coração e amar ao Senhor acima de tudo e de todos, meu Pai. Nós entregamos nessa madrugada, meu Deus, em tuas mãos esta causa. Oramos, Pai, pelos doentes, pelos enfermos, aflitos, os desesperados, humilhados, que só o Senhor, meu Deus, cura, liberta, restaura, salva, meu Pai, porque o Senhor é Deus, Deus vivo e poderoso. Entregamos em tuas mãos ali a empresa onde trabalhamos, entregamos os diretores, a família. Senhor, abençoe a todos, os funcionários, os clientes, prospere, Senhor, abençoe, livra de todo mal. Deus, abençoe nossa casa, nossa família, abençoe os familiares e amigos, Senhor. Abençoe, meu Pai, cada um em nome de Jesus, Senhor, salvando, libertando de todo mal, dos vícios do álcool, das drogas, do jogo, da humilhação, da vergonha, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, dá ordem a teus anjos, quebra, Senhor, toda a força das trevas, do mal, todo inimigo, meu Pai, seja colocado por terra, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, que os teus anjos, meu Pai, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus, o nosso Senhor e Salvador, abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje
amanhã e para todo sempre. Toda a honra e toda a glória seja dado ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Senhor Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus, meu querido, meu irmão, continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz, né? Que Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa família. Que o Senhor nos dê um final de semana, né? Abençoado. Final de semana de muita paz, saúde, prosperidade e salvação, né? Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a nação de Israel. Que o Senhor abençoe, dê paz. Que o Senhor dê paz à nação brasileira, ao povo de Deus, à obra do Senhor. Em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, meu querido, meu irmão, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PRJoãoMaria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai compartilhar os vídeos, né? A oração, a palavra de Deus para os seus amigos, familiares, né? Você vai dar um gostei lá no nosso vídeo. Você vai escrever o nome dos seus familiares na descrição do vídeo, pedindo a oração, pois neste propósito de oração e jejum estaremos orando pela sua vida, pela sua família, em nome de Jesus. Fique com Deus, tenha uma boa madrugada, um sono reparador, em nome do Senhor Jesus. Se o Senhor nos permitir, a partir de meia-noite, né, estaremos aqui clamando a Deus, orando, lendo a palavra do Senhor, né, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Como o Senhor Jesus disse na sua palavra, sem mim nada podeis fazer, né? Então, sem Jesus conosco, nós não vamos chegar a lugar nenhum, mas com Jesus no nosso barco, nós vamos chegar aonde nós quisermos, porque cremos que Deus é quem nos abençoa. Amém? Fique com Deus, tenha uma boa madrugada em nome do Senhor Jesus.